Olá, amados irmãos, amadas irmãs. Hoje, dia 29 de junho, hoje a igreja deveria estar celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo. Mas a igreja é mãe e reconhecendo que para o povo de Deus celebrar essa solenidade no fim de semana, há uma participação ainda maior, fora transferida, pelo menos aqui no Brasil, para o dia de ontem, dia 28. Na verdade, estamos celebrando desde o dia 27, à noite, as vigílias, as vésperas, e no dia 28, ontem, nós celebrávamos então a solenidade de São Pedro e São Paulo. Então hoje, dia 29, nós retomamos então o tempo comum da 13ª semana do tempo comum. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a palavra se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos no capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Estamos fazendo esse itinerário espiritual da vida e seguimento de Jesus Cristo. Jesus, já depois do discurso da montanha, aonde nos apresenta as bem-aventuranças, ressignifica toda a lei a partir da novidade das bem-aventuranças e do reino de Deus, que já se inicia aqui na terra. Ele começa agora a sua vida pública. Ele começa a dar sinais da palavra e dos milagres que vai se realizando pelo caminho. Se recorde que na semana que se passou, nós ouvíamos aquela experiência do leproso. Ele que chega junto a Jesus, se ajoelha e diz: Mestre, se queres, tem o poder de me purificar. E Jesus diz: Quero, e purifica então. Depois, no sábado, a igreja nos convidava a refletir aquela experiência do centurião romano, que vai ao encontro oficial romano, que vai ao encontro então de Jesus, pedindo por alguém que ele amava muito, para que fosse curado. E este oficial romano nos ensina algo maravilhoso: a confiança em Jesus, a confiança em Deus. É o Senhor que fala: eu vou. E ele responde: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dize uma só palavra, a palavra de Deus que edifica, a palavra de Deus que nos cura e salva. E agora então, nesta segunda-feira, dia 29, nós retomamos então o caminho do Evangelho de São Mateus, capítulo 8. E Jesus que então está anunciando, está pregando, falando sobre o reino de Deus. E a fama vai se espalhando, a multidão começa a vir ao seu encontro. Ele está no lago, ali na margem do lago, e passa para outra margem do rio. E quando ele chega do outro lado, o mestre da lei se aproxima e diz:
Mestre, eu te seguirei onde quer que vá. Olha a resposta de Jesus. Primeiro momento, parece que é para desmotivar. Ele começa dizendo: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso designa a missão, o desapego. Viver anunciando o Evangelho, a causa do reino, sem esperar ter um lugar de conforto, enfim, aonde se senta seguro. Foi isso que vivenciou. Jesus anunciava, dormia nos locais onde muitas vezes parava, enfim, não tinha um lugar específico, designando a sua missão: anunciar o Evangelho primeiramente, anunciar a causa do reino em primeiro lugar. O lugar onde dormir e reclinar a cabeça, isso é secundário, dentro do projeto do Senhor. Aí depois, então, aproxima-se um outro jovem, uma outra pessoa, um outro discípulo, dizendo: Senhor, permita primeiro que eu vá sepultar o meu pai. E olha que resposta mais dura. Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Nunca, jamais, Jesus iria contra a lei de Israel. Um dos maiores princípios da lei é, de fato, poder sepultar os seus mortos. No livro de Tobias, se o padre não está enganado, nós vemos muito esta atitude do pai de Tobias, que muitas vezes saía de onde estava para enterrar, sepultar os mortos que estavam jogados às praças, sobretudo para observar esta lei, a lei de Israel. Então, o que significa isto? Como podemos interpretar esta lei? Ou esta palavra de Jesus? Quantas vezes também nós nos apegamos em coisas e desculpas? Aqui, nunca, jamais, Jesus ia desvalorizar esse sentimento, mas o Senhor conhecia os corações. Se esse discípulo fosse, não voltaria jamais. Então, que o Senhor nos ajude a sepultar aquilo que pertence a essa realidade dos mortos, que os mortos sepultem seus mortos, mas que em nossa vida, com toda certeza, possa se realizar o milagre da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Pensamos no dia de hoje, dia 29 de junho, que o nosso coração se assemelhe ao coração do Sagrado Coração de Jesus e que possamos, diante do seguimento, ouvir a voz do Senhor, ser atento ao seu apelo e seguir sem nenhum tipo de desculpa ou sem nenhum tipo de realidade que pode nos atrapalhar, mas que possamos inteiramente nos entregar ao Senhor. Graça e paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.